Olá, amantes da psicanálise, meu nome é Alessandro Poveda e você está no Saque S2. Como elaborar uma perda? Pergunta difícil, mas a gente vai tentar responder baseado no estudo de Elisabeth Kubler-Ross, uma psiquiatra suíça que acabou desenvolvendo um modelo que se tornou referência e leva o seu próprio nome. Nesse modelo, ela especificou 5 etapas pelas quais as pessoas passam diante de uma perda, diante de um luto. Mas antes de entrar necessariamente em seu modelo, eu queria fazer uma pequena passagem por Freud, por conta da teoria da libido e da pulsão. Nós temos uma energia que o Freud vai chamar de pulsão, que é diferente do instinto, porque o instinto animal ele é primeiramente pontual, ele atua para satisfazer uma determinada necessidade, e segundo, ele é incontrolável. O animal, quando ele quer matar, ele mata, quando ele quer comer, ele come. Já a pulsão, ela pode ser adiada, e é por isso que a gente faz uma diferenciação entre o homem e entre o animal. O homem é um ser capaz de postergar o seu prazer, é capaz de adiar a sua satisfação. E essa pulsão, que é controlável pelo homem, ela também tem uma diferença em relação ao instinto, que é a sua constância. A pulsão é uma força constante. E essa força constante que é a pulsão, ela despende energia para o mundo, para as nossas relações, para as pessoas, para as atividades. Quando, em algum momento, há uma perda de um objeto, é necessário que essa energia seja deslocada para outro objeto. E esse processo não vai ser automático, e muitas vezes ele é traumático. It's no big deal. It's probably not even quicksand. I'm gonna have a good laugh about this tonight with the guys. Negação. Isso não pode estar acontecendo. Isso não está acontecendo. Na fase da negação, o indivíduo não quer entrar em contato com a realidade de que aquele objeto se foi, de que aquela pessoa partiu, de que ele perdeu o emprego, de que, de fato, o marido estava traindo. Uma sensação de perda por deslocamento do objeto. E a minha energia continua canalizada neste objeto. Portanto, a negação se apresenta como uma fuga da realidade, que é: ele partiu. Não, meu filho não morreu. Não, meu casamento não acabou. Well, this is just perfect. Stupid quicksand, stupid jungle. I want to bite someone in the face. Mother, that stupid jungle. Nesta etapa do luto, o indivíduo se vê revoltado diante da realidade. Se na primeira etapa ele nega, ele não quer dar conta da realidade, na etapa da raiva, sim, ele está diante da realidade, mas ele manifesta revolta. Por que eu? Por que comigo? Porque eu fui o demitido? Porque a minha esposa me deixou? Eu era um ótimo marido, eu era um bom funcionário, porque o meu filho veio a falecer. Então, é um sentimento de revolta diante da realidade, diferente do primeiro que nega que essa realidade existe. Are you there, God? It's me, Giraffe. Listen, if you would just give me a mulligan on this quicksand thing, I promise, no more peeing on your shorter creatures. What, you get a deal? Nessa etapa, o indivíduo tenta reverter a realidade, essa realidade que é dura, essa realidade que é difícil. Ele tenta barganhar, negociar. Se eu tivesse sido um filho melhor, a minha mãe não teria morrido. Se eu tivesse sido um funcionário melhor, não teria sido demitido. Se
eu não tivesse traído a minha esposa, meu casamento não teria acabado. Se o meu filho não fosse saltar de paraquedas, ele não estaria morto. Então, esse se denota uma tentativa de reverter a realidade. Essa realidade que é inevitável. O objeto foi perdido, mas eu não aceito. Se eu tivesse feito diferente, ou se ele tivesse feito diferente, se outra pessoa tivesse feito diferente, isso não teria acontecido. Nesta fase, o indivíduo se vê diante de uma perda inevitável. E isso traz uma profunda tristeza, uma espécie de recolhimento das suas energias. Lembre-se de que eu falei que nós trocamos energia com a nossa realidade, com os objetos à nossa volta, com as pessoas, com as atividades, com as coisas. Nesta etapa da tristeza, o indivíduo recolhe a sua energia. Ele não quer mais despender energia, nada dá prazer. Ele não quer mais sorrir, ele não quer mais se divertir. Por isso, essa fase da depressão é uma tristeza diante da perda inevitável. You know something? I'm cool with this. I bet heaven has all the tender leaves I can eat, and everyone gets their own Slurpee machine. Yeah, take me, sweet death. I await your loving embrace. What? I think I hit the bottom. Finalmente, nesta etapa da aceitação, o indivíduo se coloca diante da realidade como ela é. O objeto foi perdido. Não há mais como despender energia para esse objeto. O meu emprego se foi. O meu filho se foi. Meu casamento acabou. Uma etapa onde eu aceito a realidade. No caso dos pacientes terminais, eu aceito que a morte chegou. Uma etapa muito difícil de se atingir, mas que é necessário para esse processo de saúde emocional. Três observações muito importantes sobre as fases do luto. A primeira delas é que nem todo mundo passa por todas as etapas e nem todo mundo passa pelas etapas da mesma forma. Cada pessoa reage de uma forma. Cada luto é um luto individual, particular. Nem todo mundo vai passar por 5 etapas. Algumas pessoas podem saltar direto da negação para a aceitação. A segunda observação é que não existe uma sequência, não é uma lógica, não é uma espécie de etapa de videogame em que eu vou vencendo até chegar à aceitação. As etapas se alternam e, inclusive, eu posso passar mais de uma vez por cada uma delas. E o terceiro, o luto é um processo necessário. O Freud vai falar sobre a transferência desta energia, deste objeto, para outro local, sob o risco de que eu desenvolva um sintoma para dar conta desta realidade. Então, a perda do objeto requer um trabalho de luto, e esse trabalho pode passar por essas etapas, que, lembrando, são alternadas, podem se repetir, e nem todo mundo passa pelas mesmas e da mesma forma.